Que enquanto você estiver no comando, eu sei que nós homens estão indo tudo bem também, né? Mas agradecer principalmente vocês que vieram de longe. Vocês estão dando uma demonstração aqui, meus companheiros, de força, de garra, de vontade de mudança dessa forma de administrar o estado do Mato Grosso. Por isso que eu falei, eu estarei à disposição de vocês. Não sou eu que vou determinar o que eu quero ser, vai ser vocês que vão chegar e vão dizer: Zeca, nós precisamos de você aqui, nós precisamos aqui, e eu estarei à disposição, contando com todos vocês, como estou contando hoje aqui, com a presença de vocês que fizeram hoje, uma presença maciça que nos orgulha muito. Nós estamos aí renovando, elegendo uma nova chapa para a condução desses próximos 2 anos do partido, e eu até comentei que nós podíamos fazer um rodízio dentro da presidência, Ciro, porque faz parte a gente, mas o momento, a maioria que a gente conversou e que a gente debateu, o momento, ele é muito importante, porque quer queira ou não quer, a gente criou um nome conhecido dentro do estado. Nós vamos ter um poder de breganha a partir de abril para levar o PDT no melhor caminho possível. Então acharam por bem que eu deveria continuar mais 2 anos, e eu vou fazer mais esse sacrifício, mas é um sacrifício pelo bem de todos vocês. Então, companheiros e companheiras aqui, contem comigo, que eu estarei sempre à disposição. Eu sei que nós temos um estado de uma dimensão continental, a gente não consegue muitas vezes atender as demandas de todos vocês, as necessidades, mas dentro do possível que a gente pode fazer, nós estamos fazendo de coração e jamais estão enganando qualquer companheiro com promessas e não cumpridas. Vocês veem que eu prometo quase que nada nas minhas visitas nos municípios, ou também nas minhas campanhas, mas aquilo que a gente promete é um compromisso que nós temos que honrar. Então, pela dificuldade que a gente sabe que hoje existe dentro da política, é melhor você ser mais direto e fazer o tipo do mineirinho, né? Quietinho, deu certo, você vai lá e faz. Então isso não está nos credenciando de não ser aquele politiqueiro que chega lá e promete mundos e fundos, e daí vira as costas e não honra nada o que promete. Nosso compromisso com o estado do Mato Grosso, o ano que vem, é eleger o máximo possível de candidatos a deputado estadual. Se eu tiver numa chapa majoritária, ótimo. Se eu não tiver, ótimo também. Mas o nosso compromisso é resgatar esse tempo perdido que nós tivemos, que nós investimos nesse governo que está aí demonstrando, não um governo, mas sim um desgoverno, uma incompetência, uma ingerência, e decepcionou o povo mato-grossense. O povo mato-grossense, Ciro, quando nós elegemos o Pedro Taques, tinha uma esperança tão grande de uma mudança que nós íamos ter no estado, aquela mudança fantástica que todo mato-grossense gostaria de ter, e infelizmente não conseguiu conduzir a coisa, e aí deu no que deu. Aquilo que você falou sobre os pretensos candidatos a presidente da República. O país é complexo. Se você não tem uma experiência administrativa, você vai ser mais um. Você não consegue. Principalmente uma pessoa como o nosso governador, que tem uma vaidade muito grande, dificulta as pessoas de dar ideia, coisa. Nós queremos um partido, um estado, uma administração que todos nós participamos, opinamos e temos voz para ser ouvido, pelo menos naquelas demandas que a gente mais precisa. Esse é o compromisso do PDT com o estado do Mato Grosso em 2018.
Eu conto com vocês. Eu conto com vocês nessa união do partido. Nós precisamos ter um partido mais unido possível, um comprometimento da militância, junto com os candidatos a estadual, candidato a federal, e também nosso senador, nosso presidente e o nosso governador. Gente, a importância da força da união está na mão de vocês. Nós não podemos chegar lá na frente, na eleição, próximo da eleição, porque o candidato do partido B está me dando 50 mil, 20 mil, eu vou trabalhar para ele. Nós temos que, primeiro, o objetivo maior é o partido. É só assim que nós vamos ter um partido forte, um partido que não vai me deixar sozinho do jeito que eu estou no Estado para administrar tantas demandas que são. Se nós tivéssemos 2, 3 deputados estaduais, nós estaríamos mais fortalecidos. Se nós tivéssemos um deputado federal, nós estaríamos mais fortalecidos. Então a importância da fidelidade, da força e da união de todos numa eleição é fundamental para o crescimento do partido. Nós crescemos muito o partido, em filiados, em diretórios, provisórias ou diretórios, mas nós precisamos ter essa força também no dia da eleição, votando no 12. O 12 é o nosso objetivo. Gente, obrigado a todos, obrigado mesmo, de coração, muito obrigado por hoje. Obrigado, obrigado e obrigado. Parabéns, Zeca, mais uma vez. Meus amigos, quero convidar a estar presente no palanque aqui também o Nilvan Ribeiro, que é vice-prefeito aqui de Cuiabá. Por favor, nos acompanhe. Ele está representando o PTB. Convidamos também o vice-presidente do CSB, Antônio Wagner, para que venha conosco aqui em cima. Zeca, o mais interessante, eu quero lembrar uma pessoa que está aqui, que veio de São Paulo. Ela vem acompanhando a comitiva do nosso querido Ciro Gomes. Eu quero convidar com todo carinho, representando a juventude do PDT Paulista, São Paulo, Luizinho. Sobe para cá, por favor. Quero também registrar aqui a presença do nosso grande companheiro Juliano Sebastião, que está aqui também, que subiu pelas minhas costas aqui. Eu não vi ele não, foi rápido, hein, Juliano? Zeca, interessante que eu estava aqui atrás de você acompanhando enquanto você falava para o Mato Grosso. E eu observei, eu tenho 52 anos de idade, então a gente vê as pessoas jovens da mesma forma como vê os nossos queridos que estão na melhor idade, pessoas nos seus 60, 70 anos, que observando as palavras de Zeca Viana, a gente pode ver no semblante um tom de crédito na sua pessoa, um tom de crer que nós podemos ter políticos de verdade no país. Foi olhando na cara de senhores como o senhor que está aqui na minha frente, da juventude que está aqui te apoiando, que grita enquanto você fala, Zeca, que Mato Grosso tem conserto sim, e é na sua mão que vai ter esse conserto. Você diz que vai servir ao 12 da forma que melhor lhe pedirem, pois a forma que estão lhe pedindo é que seja governador do estado. Chega de ser deputado, agora tem que ser governador. Tem que ter posição firme para consertar todo esse nosso gigante estado de Mato Grosso, que tem quase 2.000 quilômetros de ponta a ponta. Só um homem no teu perfil para conseguir controlar toda essa demanda que tem dentro do estado. Agora, uma das coisas mais importantes, nós falamos de Mato Grosso, mas nós vivemos um momento, talvez o momento mais conturbado da história que o Brasil, a República Federativa do Brasil, passou até hoje. Nós estamos vivendo um momento mais conturbado, e nós temos nesse momento a grande chance. Nós temos a grande chance. Você tem que chegar em casa, você tem que postar no Facebook, você tem que falar aos quatro ventos que simplesmente nós temos a qualidade, o talento, o arrojo, a competência
e, acima de tudo, o conhecimento de uma nação, de como gerir uma nação. Quando eu falo isso, eu falo de um cidadão que percorre cidades de todos os estados do país, que conhece uma a uma todas elas, não é só aqui em Cuiabá não. Se você for do Oiapoque ao Chuí, ele conhece tudo, ele sabe das necessidades de cada local, porque ele está há muito tempo tentando ter essa chance de poder botar o nosso país na linha, de botar esse trem no trilho certo, que aliás é o que nós estamos precisando muito aqui no Mato Grosso, é trilho também, e ele vai trazer. Então é por isso que eu quero chamar com todo carinho e dizer que meu voto é seu. Eu quero chamar e quero todos vocês de pé aplaudindo o nosso futuro presidente da República Federativa do Brasil, Ciro Gomes! Muito obrigado a Deus. Obrigado. Se eu tivesse um introdutor diplomático dessa categoria em todo canto que eu andava, eu já estava eleito. Vou lhe recrutar. Muito boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande para mim, uma felicidade especial sempre que eu vejo que aparece ali na minha agenda, não durmo 2 dias no mesmo lugar, a chance de voltar a esse pedaço do Brasil, que qualquer um que conheça sabe que, olhando para cá, a gente não pode duvidar do futuro extraordinário dessa pátria e dessa nação. Tenho muita alegria de voltar ao Mato Grosso, de reencontrar a cada uma e a cada um dos amigos e companheiros aqui. Cumpro um protocolo muito prazeroso de abraçar todas e a todos, na pessoa desse companheiro, desse amigo, que é um coringa que nós temos para participar da discussão do futuro do Mato Grosso. Ele, tanto pela sua experiência parlamentar, será um grande senador, quanto como um homem vivido e experimentado, bom administrador, poderá servir a esse grande estado como seu governador, e ainda tem a generosidade de se colocar no esforço coletivo, compreendendo que o que está mais importante acima dos nossos legítimos interesses partidários é a sorte do Mato Grosso e a sorte do Brasil. Eu te abraço, meu amigo Zeca Viana. E a todas as mulheres mato-grossenses, eu cumprimento a pessoa da Iva Viana, nossa vereadora, que reparte com o Zeca essa liderança importante aqui. Cumprimento as companheiras da Associação, enfim, da Mulher Trabalhista, as pessoas da Renata Viana, a pessoa da Camila Pimentel, que representa o nosso Centro-Oeste, da Suzana, e cumprimento também os prefeitos Nelson Paim de Pochorel, esses nomes todos, ele é bom, o cara é bom, ele é piloto, né? O Eduardo Capistrano, prefeito de Diamantino. Cumprimento ao Celso, vereador, e nele todas as vereadoras e vereadores aqui presentes e suplentes de vereador. Fico muito especialmente honrado e agradecido por uma presença muito estimulante para quem sabe a necessidade de caminharmos para um diálogo que reúna o pensamento progressista brasileiro, e aqui estão representantes importantes de partidos que têm uma história de luta pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Maria Lúcia, do PCdoB, muito obrigado. A Enelinda, do PP, muito honrado e agradecido pela sua presença. Quero cumprimentar a todos e a todas da produção, na pessoa do Nilton José, presidente da FETAGRE. Cumprimentar o vice-reitor da Federal de Mato Grosso, Evandro Silva. Cumprimentar ao Dito Lucas, do Podemos, e ao Julier Sebastião, ex-juiz, nosso companheiro. Meus companheiros, minhas companheiras, eu deveria ser muito econômico para não cansar-lhes a todos, mas é necessário, nesse momento em que nós estamos nos preparando para mobilizar os exércitos, para a luta tremendamente grave, importante para a história brasileira, que se aproxima em 2018, para que nós possamos compreender todos juntos a grandeza da missão, a grandeza da tarefa que nos espera. O Brasil, deixe que eu lhe reparta consigo esse olhar, porque é do que se trata. Nós não podemos permitir que o debate sobre o Brasil se fira de forma simplória, odienta, apaixonada,
numa mistificação grosseira que querem dividir o Brasil entre coxinhas e mortadelas. Nosso país não cabe nessa miudice. A complexidade do problema brasileiro, mais do que pede, exige, suplica um diálogo entre pensares diferentes, entre olhares diferentes, entre ideias diferentes, porque é muito grave e complexa a situação do nosso país. E eu tenho procurado chamar a atenção das pessoas e quero muito que o PDT seja a grande cabeça de ponte, que seja a grande luz na frente da nossa participação nesse debate. Em 1980, que é ontem, eu já era taludinho, já tinha me formado, já era professor da universidade, estava me aproximando já de ser eleito por 25 anos a primeira vez deputado estadual. Pois bem, em 1980, ontem, o Brasil representava 1% do comércio do mundo. Isso é um indicador de comparação da força econômica dos países. Nós tínhamos nessa data 130 milhões de habitantes. Pois bem, no mesmo ano de 1980, a China, com 800 milhões de habitantes, representava os mesmos 1% do comércio do mundo que o Brasil representava. Ou seja, em 1980, ontem, o nosso país era muito mais rico, muito mais desenvolvido do que a poderosa China é hoje. O que acontece de lá para cá? Só para a gente ver como é necessário um debate preparado, experimentado, fora de interdições ideológicas, simplificadoras, grosseiras. O que acontece é que o Brasil hoje representa os mesmos 1% do comércio do mundo, de 80 para cá, e a China já representa 12,5% do comércio do mundo. O que aconteceu? De 1980 para hoje, o Brasil está crescendo a sua economia numa média. Tem momentos muito ruins, como esse que nós estamos passando, momentos melhores em alguns momentos, mas na média, para a gente tomar uma distância e olhar o problema, na média o Brasil está crescendo pífios 2% ao ano a sua economia de 1980 para cá. Por que pífios? Porque no mesmo período a população brasileira está colocando ao redor de 1.700.000 a 2 milhões de rapazes e moças por ano chegando ao mercado de trabalho. Ou seja, a população do Brasil, no mesmo período, cresceu quase 2% ao ano, todo ano. Se a gente cresce a economia 2% e a população cresce 2%, supondo que fosse justa a divisão de renda, que já não é, nós temos a pior e mais perversa concentração de renda do mundo, o Brasil simplesmente não cresce a renda por cabeça desde 1980. Ou seja, o país está parado. Volto a dizer, a gente precisa olhar isso com certo distanciamento, porque há momentos muito ruins que fazem muita gente desacreditar da sorte brasileira. E isto não é verdade. E há momentos muito bons que muitas vezes faz com que a gente pense que o céu chegou, e infelizmente o céu também não é perto. E isso é o que nós precisamos pôr em debate nesse momento da vida brasileira. Diagnosticar as coisas, porque pelo ângulo do coração do nosso povo, quem tem como eu o coração ligado desde sempre na vida do nosso povo, sabe que a cabeça do povo brasileiro hoje está completamente angustiada, humilhada, deprimida quase, pensando no peso pesadíssimo das questões concretas da vida do dia a dia, que hoje pesam sobre a sociedade brasileira. E não é para menos. No momento em que nós nos reunimos aqui na querida Cuiabá, 13.300.000 brasileiros amanheceram desempregados. Mais de 10 milhões de brasileiros empurrados para o biscate, para a economia informal, correndo do rapa, da repressão pelas cidades grandes, médias, pequenas do Brasil lá fora, desorganizando a economia formal, que paga imposto, que paga aluguel. Sabe quantos mil brasileiros foram assassinados, meu caro Zé? Quantos mil brasileiros foram assassinados nos últimos 12 meses no nosso país? 62.800 brasileiros foram assassinados violentamente ao longo dos últimos 12 meses no Brasil. Se nós tomarmos o que está acontecendo nas guerras civis, nas convulsões revolucionárias, nos confrontos bélicos do mundo inteiro, no mesmo período, não chega a 1/3 disso a quantidade de mortes. Ou seja, o Brasil, num aninho, matou 62.800 pessoas. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres.
é um verdadeiro genocídio que mais cedo ou mais tarde alcançará alguém muito perto de nós. O medo de precisar da saúde, tudo isso faz com que a nossa população olhe para a política. De onde mais, para onde mais ela pode olhar? A humanidade não inventou outro jeito, não existe um algoritmo, um computador, um robô, não existe nenhuma experiência humana aonde se possa resolver ou encaminhar a solução dos problemas comunitários, dos problemas coletivos, dos problemas da comunidade. A população, justamente, com esses problemas todos, esses medos todos, porque se há 13 milhões e 300 mil desempregados, os outros todos também estão com medo de perder o emprego. Os aposentados estão muito angustiados, com todo dia a notícia de que vem por aí a perseguição dos interesses dos mais pobres, dos mais sofridos, dos mais humildes da sociedade brasileira. E olhando para a política, o que é que o nosso povo vê? Se nós tivermos fidelidade, humildade, compromisso com o coração do povo, como é o meu compromisso de nascença, o que o povo vê por média e quase não consegue separar exceção nenhuma, é um pardieiro de pilantras, de bandidos, de mentirosos, de mistificadores, de privilégios, de ladrões, de corruptos, abençoados, premiados, acobertados pela impunidade. Olha, gente querida, isto não é pouca coisa. Isso está esmagando, está vergando a espinha da grande nação brasileira. Nosso povo está oscilando entre a descrença absoluta e o protesto vil, o protesto autoritário. E a flor do lodo apresenta-se, com toda a matéria podre, imediatamente se apresenta a flor do lodo, se apresenta o cogumelo que vive da matéria empodrecida. E isso também está acontecendo no nosso país. Esse é o cenário, essa é a roça para onde nós temos que pegar nossa foice, nosso machado, nosso facão e caminhar para resolver. E a grande questão aqui é explicar para o povo brasileiro o que aconteceu para que nós chegássemos a esse limite. E mais do que explicar com muita humildade e simplicidade o que aconteceu para que o Brasil chegasse ao ponto em que a própria presidência da República e a maioria do parlamento estejam comprometidas com a corrupção e com o interesse antinacional e com o interesse antipopular, escandalosamente vendida está a nação brasileira na bacia das almas dos interesses estrangeiros. Nós, para além de entender o que aconteceu, nós precisamos descobrir num fraterno, amplo e generoso debate o que temos que fazer com as urgências necessárias para devolver ao país a condição de confiar em si próprio, de olhar para o futuro. E essa é a tarefa a qual eu tenho me dedicado, junto com a direção nacional, por quem também falo hoje, em nome do nosso presidente Carlos Lupe, que teve um compromisso no estrangeiro e não pôde vir aqui como gostaria, e me pede, Zeca, para lhe mandar um abraço e dizer que está ligado aqui na luta e confia que o amigo saberá conduzir com habilidade, com espírito público, que eles são peculiares, a sorte de Mato Grosso, antes de mais nada, e a sorte do nosso partido, que cabe ao amigo dirigir aqui nesse grande estado brasileiro. Pois bem, a solução para a estratégica equação brasileira está na afirmação de um projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto nacional de desenvolvimento é que tirará o Brasil de uma equação que tem ângulos os mais graves. Eu não vou lhes cansar aqui, mas peço que cada companheiro, cada companheira, sendo dirigente nos municípios, dos diretórios, dos movimentos do partido, que sejam eles o movimento dos negros, o movimento das mulheres, o movimento da diversidade, o movimento cultural da Darcy Ribeiro, enfim, por todos os ângulos, que os companheiros ajudem o nosso povo a entender, a compreender essas coisas que nós estamos tendo questão e pôr em debate. Mas são problemas para os quais há solução no Brasil. Por exemplo, hoje, o Brasil está proibido de crescer porque nós chegamos ao fundo do poço do endividamento das empresas e das famílias. No momento em que eu lhes falo, 40 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no SPC. 40 milhões. Nunca houve nada parecido. No momento em que eu lhes falo, 100% das empresas nacionais brasileiras de capital aberto, cujo balanço é publicado, não fizeram caixa para honrar a parcela vencida do papagaio do banco.
Pudera, os juros mais altos do planeta são aqueles que se impõem a quem produz e trabalha no nosso país. No momento em que eu lhes falo, o Brasil está proibido de crescer por um definitivo colapso nas contas do governo. Hoje, o dinheiro para enfrentar o drama da violência não existe. Ou existe, está aplicado na explosão do endividamento do país. O dinheiro para incrementar a saúde pública, para qualificar a educação do nosso povo, está sendo todo drenado para o colapso e a falência das contas públicas. E aí você tem que colocar em discussão coisas muito claras. Esse ano, de 12 meses apenas de hoje para trás, entre o que o governo arrecadou, e a gente precisa ajudar o povo a entender isso, e o que o governo gastou, mesmo com todo o constrangimento que nós estamos assistindo em saúde, educação e infraestrutura que não se faz, o Mato Grosso sabe do que eu estou falando, escoar com a produção extraordinária por caminhão, por estrada não duplicada, ir na direção ao Porto de Paranaguá, ficando 10, 12 dias às vezes numa fila para poder embarcar uma produção. Isto tudo é um absurdo de um país que está gastando 482 bilhões de reais com juro só esse ano para beneficiar 10 mil famílias de barões que mandam na política pelo suborno, pelo constrangimento, pela compra da grande mídia dita nacional, que é uma mídia nepotista pertencente a 5 famílias no nosso país. Pois bem, 12 meses apenas de conta pública, 179 bilhões de reais é o buraco esse ano. 179 bilhões. Enquanto isso, 6 brasileiros, repare bem, isso não existe em nenhum lugar do planeta, e vocês não vão ver isso na imprensa jamais, mas vejam bem, 6 brasileiros, não são 6 mil nem 600, 6 brasileiros têm receita, têm fortuna equivalente à renda de 100 milhões de compatriotas. Nem no fundão da África, ainda conflagrado em guerras tribais, selvagens, vai se encontrar mais isso. 6 pessoas têm a fortuna somada equivalente ao que 100 milhões dos 206 milhões de brasileiros têm como renda toda somada. Por isso é impossível um país como o nosso crescer, porque a população não tem nem sequer capacidade mínima de consumo. E qualquer consumo que cresça um pouquinho gera um desequilíbrio na conta do país com o estrangeiro. E aqui está outra indicação do que nós temos que discutir, e eu só estou fazendo isso para dar as pistas de qual é o problema, o que aconteceu para chegarmos aqui, e do que temos que discutir, pôr em debate, para levar o país ao futuro, de se reconciliar nossa vocação de crescer, de produzir e melhorar a condição de vida da nossa população. É que o Brasil mal cresce qualquer coisinha, nós apresentamos um buraco na conta do país em dólar com o estrangeiro. Por quê? Simples de entender. Nós todos fomos induzidos a referir nosso padrão de êxito social e até mesmo a busca ilusória de uma felicidade que não se achará jamais aí, numa espécie de consumismo de massa. E esse padrão de consumo que nós estamos induzidos a buscar, nós crescentemente não temos a condição de produzi-lo. Quem não tem celular aqui? Ou quem tem celular aqui? Todo mundo. As máquinas, a ótica, as lâmpadas, a fibra das roupas, 80% do remédio, 80% do valor de um carro, mesmo montado no Brasil, tudo isso está sendo importado. Os meios de diagnóstico médico, tudo importado. Os materiais para fazer nossos remédios, as nossas coisas, tudo importado. Toda a informática embarcada, desde um caixa eletrônico até o computador, passando por uma catraca eletrônica de um ônibus, tudo importado. Resultado, quando o Brasil cresce, explode a conta de importados. E a gente só não foi já para o chão por causa desse pedaço. E as pessoas acham que é mera gentileza minha, o apreço que eu não consigo deixar de demonstrar, sem desmerecer nenhum pedaço do país. Mas o Centro-Oeste é quem está carregando o Brasil nas costas. O Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste produz a agricultura mais exuberante do mundo, a pecuária mais exuberante do mundo, e já começa a dar o passo adiante da agroindústria, que tem um potencial absolutamente extraordinário. Pois bem, quando a gente faz a conta do que o Brasil industrializado importa e o que o Brasil exporta, dá um buraco que chega a perto de 150 bilhões de dólares. Se não fosse o Centro-Oeste
que dá um superávit de quase 100, nós no Brasil não tínhamos nenhuma chance como país. Por isso nós precisamos conversar com este pedaço do Brasil onde pulsa o coração de um Brasil que produz e trabalha, para ter força para enfrentar o Brasil que vive da especulação financeira, do rentismo e da agiotagem, do dinheiro vadio, que não cria um emprego, não gera um pão, não produz absolutamente nada, a não ser injustiça, desigualdade e esta violência que campeia do Oiapoque ao Chuí. É isso, minha companheirada, que significa a nossa missão. A altura moral superior do nosso encontro. Nós não podemos achar que estamos numa disputa de Chico contra Manel ou Rita. Não é do que se trata. É tarefa do PDT, é a tarefa da corrente do trabalhismo brasileiro participar de um debate que procure ajudar o povo brasileiro, menos do que escolher um presidente das nossas forças, mas que o debate seja fraterno, legítimo, plural e que obrigue a cada um e a todos os candidatos a perceber a complexidade do problema brasileiro, para que nós protejamos o nosso país da piora grave que nos ameaça, se nós acharmos que animadores de auditórios ou fascistinhas que resolvem a golpe de frase feita problemas complexos seja a solução para um momento grave como esse do país. É preciso valorizar a experiência, a decência, a ficha limpa e, mais que tudo, é preciso exigir concretudes, respostas e soluções para os problemas do Brasil. Muito obrigado a vocês, muito obrigado de coração.